Na aula anterior a gente importou o arquivo JSON, a gente vai manipulá-lo ele agora, né, no nosso notebook, na linguagem de Spark aqui, né, nossa linguagem Python. E aí vamos fazer algumas transformações de dados e basicamente a gente vai pegar ele e salvar em um data frame, né? Então a gente vai aprender a fazer a leitura disso. Então eu tenho um arquivo lá qualquer no meu ambiente cloud, né, ou no meu computador ali, eu quero fazer a leitura desse arquivo. Como que eu vou fazer isso? Vou voltar no nosso notebook aqui, tá? O nosso notebook eu estou no arquivo, né, 5.arquivos.json. Então eu já mostrei o link, né? A gente já baixou os dados, já colocou lá no DBFS e eu peguei esse caminho completo, né? Vamos pegar o caminho dele ali, só para verificar, né? Antes da gente começar, porque às vezes o caminho pode ser o outro ali. Vou pegar aqui, ó, Tables, ANAC, vou no arquivo JSON. Posso ter dado por clique aqui, ó, vou dar um copy nesse arquivo, né? E essa vai ser o caminho completo dele ali. Então a gente vai navegar. Vou dar um Ctrl V aqui embaixo, né? Beleza, certinho, o nome estava correto. E para mim ler esse arquivo, eu salvei no data frame aqui, né? E coloquei aqui, ó, spark.read. O read significa ler, né? Lá embaixo eu deixo algumas observações para você. E aí eu tenho que passar qual que é o tipo de arquivo que eu quero ler. Eu quero ler um arquivo JSON. E eu vou passar simplesmente o caminho completo do JSON aqui. E aí eu dei um display para a gente verificar, né, o nosso data frame. Então agora ele vai carregar, né? Então a gente vai conseguir fazer a leitura daquele arquivo. E aí, como o data frame está aqui, depois eu posso fazer as transformações que eu quiser, né? Aí a gente vai aprender a fazer muitas transformações ao decorrer das nossas aulas ali. Então quer dizer que deu certo, né? Eu já tenho os dados aqui, então quer dizer que funcionou, né? Tem todos os dados das ocorrências de aeronaves, a hora da ocorrência, se foi acidente, foi grave, tem as lesões aqui, tem várias e várias informações, né? O nosso foco agora é mexer com o arquivo em si, não analisar muito esses dados, né? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre ele, fazer algumas tratativas, né? Desses nulos, fazer algumas substituições de dados. Mas, por exemplo, eu peguei o data frame, né? Eu li ali do arquivo JSON, eu quero fazer algumas transformações. Por exemplo, eu vou renomear as colunas, né? Então eu deixei o comando aqui, igual a gente fez na aula anterior sobre CSV também, né? A gente vai usar o método aqui, ó, with color, né? With color renamed. Então eu coloquei, ó, df, né? Eu vou sobrescrever o data frame que eu criei, né? Se eu quisesse criar outro data frame com a nova modificação, eu poderia vir aqui e alterar, ó, df novo, né? Eu colocaria um novo nome ali no meu data frame. Mas nesse caso, eu estou substituindo, né? Estou sobrescrevendo ele, tá bom? Eu deixei aqui, ó, renomear a coluna caso necessário, a gente coloca outro nome, tá bom? E aí você coloca df novo, né? Foi o que eu mostrei para vocês. E aí dá sequência no código aqui, tá bom? Então eu coloquei df, né? Eu vou pegar ele mesmo, né? Vou pegar o nosso data frame e vou passar esse comando, né? With color renamed. Eu vou fazer o quê? Tem que passar dois critérios. Primeiro, a coluna que eu quero encontrar. Então aqui eu vim em aeródromo, né? Tem aeródromo de origem, destino. E eu fiz o quê? Eu peguei a coluna de origem e a nova coluna que eu queira. E eu transformei simplesmente 3 colunas, né? De classificação também, origem e destino. Deixa eu executar isso aqui. Então eu vou ter um novo data frame com essas colunas transformadas. Beleza. Transformei meus dados, né? Agora eu tenho aqui, ó, origem, destino, né? Tem a classificação que também que era outro nome aqui em cima, ó, era categoria, né, da aeronave, não, aqui, ó, classificação da ocorrência. Eu tenho a origem e o destino aqui. Então eu peguei meu data frame, né, que é o origem JSON, e fiz uma transformação neles, apenas de coluna, né, para a gente verificar. Mas e agora se eu quiser salvar esse arquivo zipado, né, coloquei zipado aqui, mas é aquela forma de compressão que a gente verificou em aulas anteriores, né. Se eu voltar aqui na documentação que eu deixei no arquivo lá em cima para vocês, se a gente navegar até lá embaixo novamente, né, vai ficar, cadê? JSON, né? Tá aqui, JSON. Só garantir que a gente está no arquivo JSON mesmo, na documentação. E aqui embaixo eu tenho aquele mesmo esquema, né? Que a gente viu na documentação do CSV. Lá embaixo eu tenho compression, né? Então você pode dar um Ctrl F aqui e pesquisar também, ó, compression. E aí você dá um Enter que você vai localizar até a página lá de baixo. Mas geralmente ele fica bem lá no final lá. E aí tem o tipo de compressão, né? Aqui por default ele vem como none, então ele vem não comprimido, né? Quando eu salvo o meu data frame, né, em um arquivo JSON, então já que ele vem com o none aqui, né, então quer dizer que ele vem sem compressão. Porém, eu posso vir aqui, ó, no modo de write, né, quer dizer de escrita ou gravação, eu posso vir e fazer uma forma de compressão diferenciada, né? E aí tem todos os modos que você pode fazer a compressão, né? Temos ali o gzip, né, que a gente já viu, tem vários outros aqui, depois você dá uma estudada sobre ele. Como a gente começou o CSV com gzip, vamos fazer todos os outros com o mesmo, né, o mesmo código de compressão ali, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer aqui, ó, salvando o arquivo JSON zipado. E aqui também você pode ver nas configurações, né, nos comentários, e você pode navegar até onde você queira ver. Então aqui, ó, vou salvar arquivo JSON zipado, tá bom? Se eu clicar, ele vai navegar no nosso notebook até a seção que você deseja. Então vamos salvar isso na prática. Primeira coisa, eu deixei a observação, né? Então, muito comum você confundir, às vezes, write com read, né? Com read, quer dizer... Então, write aqui quer dizer escrever ou gravar, tá bom? Sempre quando a gente usar o método write, é gravar ou escrever, ó. Então, estou pegando o meu data frame, né? E gravando alguma coisa em algum lugar, né? Eu vou salvar ele de um formato lá que eu quiser, que eu queira, né? E aí tem o read também, que é ler. Então, lá em cima a gente viu o spark.reads, cadê? Read JSON, cadê? Lá em cima tem o read, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura disso. Então eu vou ler esse arquivo.
No caso, agora a gente vai salvar. Então, eu tenho que fazer o quê? Escrever ou gravar, né? Então, aqui no nosso data frame, eu vou pegar ele no nosso data frame e coloquei .write, quer dizer, eu vou escrever ele em algum lugar. Eu coloquei o /enter para não ficar aquela sequência, né? E eu coloquei alguns formatos aqui pra gente. Primeira coisa, eu vou salvar esse arquivo em qual formato? Eu coloquei aqui, ó, format e JSON, tá bom? Como a gente vai salvar ele de maneira comprimida, né? A gente vai salvar ele com a compressão, né? Para ficar com um tamanho menor. Eu coloquei compression e vírgula, né? E coloquei o gzip, que é o código de compressão que a gente vai utilizar. O modo de leitura, né? De leitura não, de escrita que a gente vai gravar, vai ser o override. Quer dizer, se tiver outro arquivo lá, ele vai sobrescrever ele para mim. E na onde que eu quero salvar? E aqui eu coloquei, ó, vou salvar no File Store, tabela, na nossa pastinha de ANAC, coloquei JSON underline zip, para a gente diferenciar lá os nossos arquivos, né? Então eu tenho o JSON normal e agora eu vou ter o JSON, só que do formato de compressão, né? Vou executar essa cédula, vamos ver se você vai gravar lá pra gente. Beleza, ele gravou pra gente, né, bem rapidinho aqui, quer dizer que não deu erro, então tá ok. Se eu vir aqui no nosso display, né, vamos fazer o display para ver da nossa tabela e do ANAC aqui, ó. Vou tirar esse .json.zip, vamos ver ele aqui. Beleza, vou executar, eu vou ver tudo que tem nessa pasta da ANAC aqui. Então eu tenho aqui, ó, o CSV que a gente fez na aula anterior, eu tenho o JSON zip, né, e o arquivo JSON. Esse aqui foi o zip CSV que a gente fez na aula anterior também. Tá confundindo que depois qualquer coisa a gente apaga e passa fogo nele aqui. Mas o que importa pra gente é o quê? Esse arquivo JSON, né? Então eu tenho ele original, que eu já analisei aqui, ó, já tem por volta de 20 megas, né? Foi o que a gente fez aqui. E já que eu salvei no modo comprimido, eu já vi que tem 3 megas. Olha a diferença, né? Muita diferença quando você faz, quando você salva, né, o arquivo do formato de compressão ali. E aí dentro dessa pasta aqui, ó, eu não tenho para me ver o tamanho dele ainda, né? Mas eu posso descer mais um nível e navegar até nessa pasta. Então vou abrir ela aqui, ó. ANAC, eu quero navegar até o meu arquivo JSON underline zip. Ele vai entrar dentro do meu arquivo e aí mostra para vocês verem, né? Geralmente a gente vai no último arquivo aqui, que é o que realmente salvou, né? Eu tenho aqui, ó, o arquivo no formato JSON e .gz, quer dizer, aquela compressão, né? O tipo de compressão que a gente utilizou lá do nosso Spark. Então, já que eu comprimi ele pelo gzip aqui, né? Que foi a compressão, o código de compressão que a gente utilizou, ele fica salvo nesse formato aqui, ó, gz. Para a gente fazer a leitura, né? É importante a gente passar esse tipo de dados também. E aqui, ó, se eu verificar, se eu andar um pouquinho mais para frente aqui, ó, eu notei, né, que ele foi em 3 milhões e não sei quantos lá de megas, né? Então, basicamente, ele tem 3 megas. Você pode vir lá no Google, né, e digitar conversor de bytes para mega. Então, para garantir, foi isso que eu fiz, né? Eu abri aqui no Google e coloquei, ó, conversor de bytes para mega, né? Foi o que a gente fez na aula anterior também. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, vamos ver quantos megas que dá esse aqui, ó, que é o nosso arquivo comprimido, né? Feito ali da compressão dele. Então, tá por volta aqui, ó, de 3 megas. Vamos pegar o arquivo original? Se eu vir aqui navegar até a pasta ANAC, né? Vou apagar esse caminho aqui, beleza? Vou navegar para ver tudo que tem dentro da nossa pasta ANAC. Para ver se é os 20 GB mesmo, né? E aqui eu tenho o nosso arquivo que a gente acabou de extrair, né? De extrair não, de levar lá para o nosso DBFS. Ele tem esse tanto de size aqui de bytes, né? Provavelmente é 20 mil bytes. Vamos ver aqui, compressão. Então eu colei isso aqui, olha para vocês verem, já tem 20 megabytes, né? Então a diferença, o outro eu tenho 3 e agora eu tenho 20. Nossa, muita diferença. Bem menos do que a metade, né? Se fosse falar em dinheiro, você ia pagar bem menos da metade aí em comparação do arquivo zipado, né? Então, Unicloud sempre a gente vai falar de armazenamento, a gente vai falar de dinheiro ali, tá bom? Então, beleza, eu já sei que meu caminho, né, meu arquivo foi salvo nessa pasta. Mas se eu quiser fazer a leitura dele e transformar isso em um novo data frame, né? E aí eu quero manipular esses dados. Então, vamos supor que eu não tinha esse arquivo JSON aqui. Eu tenho ele apenas compactado. Eu já posso até fazer aqui, ó, vou dar um Ctrl C no caminho dele aqui e vou salvar em algum lugar aqui embaixo, só para a gente fazer a leitura dele, né? Beleza? Depois a gente apaga essa cédula aqui. Então agora como que a gente vai ler o arquivo JSON já compactado, né? Eu tenho que fazer apenas algumas alterações ali do nosso arquivo JSON normal. Eu tenho que passar qual foi o código que ele está, o código, né, que ele está comprimido. Então vamos lá, coloquei um DF aqui, mas eu poderia colocar aqui, ó, DF novo, DF compressão, né? Compressão, só para não confundir com o lá de cima, né? Vou pegar aqui e colocar ele aqui embaixo também. Então eu coloquei, ó, nosso data frame compressão vai ser igual spark.read, lembra? O read agora é de ler. Então eu vou fazer a leitura, mas de que eu quero fazer a leitura, né? Qual que é o caminho da pasta, qual que é o código de compressão, e é isso que eu vou passar nas opções. Então dei um /enter para a gente colocar as opções aqui embaixo, e eu vou ter, ó, a primeira opção vai ser o quê? .option, entre parênteses eu vou passar qual que vai ser a minha compressão. Então eu coloquei compression, né? Ele foi feito pelo gzip. Lembra do gzip? É o formato que eu vejo dentro daquele arquivo, né? Colocou o .gz no final, ou gz, não sei, o gzp, sei lá, aquele comando que a gente viu agora há pouco. O próximo comando que eu fiz aqui, ó, para não ficar em sequência, eu coloquei /enter e coloquei .json, né? Que é o formato do nosso arquivo. Então, nosso arquivo vai ser JSON.
E na onde que eu vou localizar esse arquivo? Dentro da nossa pastinha ANAC JSON.zip, né? Foi o caminho que eu passei aqui, né? Posso até dar um Ctrl X aqui e Ctrl V para garantir, mas é esse mesmo caminho. Beleza, certinho. Eu vou apagar essa cédula aqui e vou rodar isso, né, para verificar se a gente consegue visualizar esses dados. Então, ele está entrando dessa pasta, que está o meu arquivo gzip compactado, né? Beleza? Agora deu certinho, ó. Ele já trouxe o nosso data frame, né? E aí você já ganhou muito espaço de armazenamento. E aí eu poderia aqui embaixo, ó, eu poderia passar também, né, como variável, né? Deixei só um exemplo aqui. Então, eu posso passar aqui, ó, caminho. É o caminho do nosso arquivo. E aí eu posso passar, ó, spark.read, a opção vai ser igual a compressão.zip, né? E .json, e aí eu tenho que passar o caminho. Em vez de eu escrever o caminho, ele está armazenado, né, nessa variável aqui, tá bom? Só mais um método que você pode fazer e dar uma organizada ali, né? Tem gente que gosta de colocar já dentro da função e outros gostam de criar a variável ali, né? Então vai do seu critério, vai da sua organização e é mais um exemplo que eu deixei para você aqui no nosso notebook, né? Então, aproveite esse notebook, aproveite a nossa aula aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros tipos de arquivos.